Fala galera, começando agora o primeiro podcast desta série. Vamos falar hoje sobre a retrospectiva do Brasileirão 2020/21. Eu sou Felipe Muniz, jornalista esportivo, e não estou fazendo isso sozinho, estou ao lado de Cauê, não é isso, Cauê? Fala galera, meu nome é Cauê, tô aqui com o Felipe, gravando esse podcast, vamos embora. Vamos embora. Bom, e hoje tem alguns tópicos aqui para falar para vocês. Vamos começar de uma parte não tão feliz, né, Cauê? Da parte de baixo da tabela. Vamos começar com o rebaixamento do Vasco e os outros rebaixados, Goiás, Coritiba e Botafogo, não é isso? Sim, foi muito triste pro Vasco, o Botafogo sofreu, nossa, o que o Vasco sofreu foi triste. O Botafogo mais ainda, mas eu acho que pelo time que o Botafogo tinha, acho que não dava pra ter sido melhor, dava pra... Não sei, acho que até pra escapar do rebaixamento, tinha os jogadores perdidos bons ali, aquele Luiz Henrique, que foi pro Vitor Luiz, Vitor Luiz, teve Luiz Henrique que foi pra o Olympique Olympique de de Marseille. Marseille. Tinha a Honda, que era um jogador. Tem Tinha Calu, Pedro Raul lá no ataque também. que também que saiu agora. Tinha Matheus É, Babi, que também era bom. Tinha, isso, tinha jogador, o Marcinho, né, que até pra seleção foi. O time não era, tipo, horrível, assim, sabe? exatamente. Tinha time para não ficar em último no Brasileirão, né? Tinha time até para beliscar uma vaga na Sul-Americana, mas acabou sendo o contrário. E também não poderia ser diferente, né? A diretoria do Botafogo trocou só no Campeonato Brasileiro 5 vezes de técnico. Né? A gente lembra que começou com o Paulo Tuori, depois veio o Barroca, depois o Ramon Dias, depois o Barroca de novo, aí o interino depois ficou. Então foi essa troca, essa mescla e acabou bagunçando toda a estrutura do Botafogo. Né, se a gente falar um pouquinho do Goiás, vai falar, Cauê? Não, fala. Se a gente for falar um pouquinho do Goiás, o Goiás que teve ali bem estável, mas na reta final do campeonato, aí segundo turno, deu uma arrancada maior, né? Aquela vitória contra o Santos lá na Vila, né? Conseguiu buscar alguns resultados, apesar do time limitado que é, né? O goleiro Tadeu fez bom campeonato, mas não deu para evitar esse rebaixamento, né? Lá na frente, Rafael Moura e Fernandão, né? Os dois gigantes que estavam lá no comando de ataque do time goiano, mas acabou não conseguindo suportar o Foi campeonato, a Série valente. A. Foi valente o Goiás ainda no final da temporada, assim, ainda mostrou uma valência, ganhou alguns jogos, ainda teve uma chance, assim, que já era, tipo, o último colocado, foi por muito tempo o último colocado isolado. Muito também por conta dos Exatamente. jogos atrasados, né? Carta surto de Covid no Goiás. Isso. Mas ainda mostrou uma valência muito grande no final e foi rebaixado até com uma certa forma, tipo, lutando ainda, né? Tipo, diferente do Botafogo e outro time que foi rebaixado, assim, que não foi tão valente assim, não tanto. Exatamente. E para falar de outro time, a gente pode falar do Coritiba, né? O Coritiba que, se você for olhar no papel, tem bons nomes, velho. Tem Ricardo Oliveira, tem ali Hugo Moura como volante, que pertence ao Flamengo, foi campeão da Libertadores com o Flamengo em 2019, que fez bom campeonato. Rodolfo, jogadores experientes, Wilson no gol, tem jogadores experientes. Matheus também, que é um ex-Flamengo, meio campo, filho de Sarrafiore. Tem bons caras, não, o time não era tão ruim. Robson até, que fez os 2 gols da vitória lá contra o Palmeiras no Allianz Parque, né, que naquele dia consagrou a demissão de Vanderlei Luxemburgo. Então era um time que tinha também bons caras. Se você for olhar no papel, os times da Série A, os 20 clubes da Série A, nenhum tinha time para cair. Né, o próprio Vasco mesmo, Goiás, Coritiba, Botafogo, não tinha time para cair. Mas a gente sabe que na prática é diferente, né, Cauê? É muito mais gestão do clube, a gestão, a galera que tá por fora dos jogadores em si. O Botafogo teve 5 técnicos, o Vasco sobra problema de gestão. É coisa muito por fora do que mais dentro do campo, assim. Exatamente. E aí, para falar aí também, né, meu amigo Cauê já citou o Vasco, que, meu Deus do céu, que desastre o Vasco, que desastre. Começou com Ramonismo, né, depois trouxe o português Sapinto, que não rendeu absolutamente nada no Vasco, só fez o time afundar ainda mais.
e colocou o Vasco nas mãos de Vanderlei Luxemburgo nessa reta final para tentar alguma coisa, mas que também não conseguiu muita coisa. Acabou rebaixado, né, Cauê? Foi o Vasco, eu acho assim, que eu vi até alguns jornalistas falando também, que uma opinião que eu concordo, que se Ramon tivesse ficado, podia ser que o Vasco tivesse escapado do rebaixamento, assim. É verdade. E, de certa forma, foi um problema pro Ramon ele ter assumido a liderança no começo, porque acho, tipo, a galera do Vasco, os vascaínos, a Se iludiram muito diretoria, rapidamente. foi, achou que ia lutar lá em cima e começou a perder, o que era normal, comparando ela em Vasco, alguns outros perdeu, o que era normal, e achou que aí demitiu ele e depois virou uma bagunça, assim. Eu acho que se ele tivesse ficado, o Vasco tinha grandes chances de não ter caído, assim. Tanto é que caiu por poucos pontos de diferença do Exatamente. ficar. Foi mais por saldo, foi mais por a diferença ali por saldo de gols pro Fortaleza do que pelo próprio número de pontos, porque empataram em 41. Né? E como o Cauê falou, a gestão do Vasco essa temporada foi um desastre. Né? Eu também concordo com isso. Acredito que se Ramon tivesse ficado até o final do campeonato, o Vasco poderia não ter sido rebaixado. Mas a cultura brasileira é muito imediatista, né? A cultura do futebol brasileiro é muito imediatista. Porque você for ver, se um cara não ganha 3 partidas, perde, sei lá, 3, 4 partidas seguidas, o cara já é mandado embora, velho. Então não tem como nenhum treinador no mundo dar sequência a um time, dar sequência a um clube que não dão confiança pro trabalho dele, né? O próprio Domi falou em uma entrevista, depois que saiu do Flamengo, que a diretoria não apoiava ele, tinha gente lá dentro que não queria o sucesso dele, e que eu não tô falando que ele foi o treinador mais perfeito do Flamengo, mas que ele também teve seus erros. Mas se não tiver um apoio, não só da torcida, mas principalmente da diretoria, nenhum clube avança. Paciência também, né? Paciência. Exatamente. Você O for Domi ver mesmo, aí. o Domi mesmo dá pra falar que se ele tivesse ficado, podia ser que até com ele o Flamengo teria sido campeão. Pois Porque é, ele teve uma sequência boa de vitórias. O Flamengo atacando com o Domi era bom. Teve jogo contra o Bahia, teve gol bonito. Teve vários jogos que tiveram gols exatamente. bonitos. Jogo contra o Corinthians jogou muito Foi e cinco tudo a mais, um, né, lá assim. na Arena Corinthians. Exato, 5-1 que Vitinho jogou muito. Engraçado, né? Vitor jogou muito. Hilário, né? É É, uma coincidência isso. aí, enfim. E acho que o Domi ele saiu muito mais por conta das goleadas, né? O problema do Domi era muito mais defensivo do que ofensivo. O Que Atlético ofensivo, Mineiro, sim, São Del Paulo, Valle. dependente. E é isso, assim, acho que a diferença, o Rogério é melhor, ajeitou o problema defensivo, né? Colocando Arão, colocando o Arão com o Gustavo Henrique, né? Isso, Colocando o Trio Kaiser, enfim, e o Domi, o problema era mais defensivo, porque o ofensivo, assim, na minha opinião, ainda era melhor do que o time do do Rogério, era Rogério o Ceni. Domi, ofensivamente. Exatamente, Cauê. E se a gente for pegar também como exemplo na Europa, o Liverpool, do Klopp, né? O Klopp que assumiu em 2015, o Liverpool só veio dar certo, só veio ganhar títulos 3 anos após o seu Sim. comando, né? Então é uma certa paciência, como você falou, e uma confiança da torcida. O, Bom, chega de falar dos times rebaixados, vamos falar da parte de cima da tabela, que teve o Fluminense na quinta colocação e sua ida para a Libertadores após 8 anos, hein, Cauê? Valente, Fluminense, valente. Eu acho que, assim, eu não esperava tanto do Fluminense. Na verdade, eu esperava mais do Vasco do que do próprio Fluminense. E o Fluminense jogou muito mais que o Vasco. E teve, pra mim, o grande destaque do Fluminense é o zagueiro, o Lucas Claro. Foi, assim, Lucas Claro. Lucas Claro, pra mim, era tipo seleção do campeonato, era o Lucas Claro, porque ele jogou muito, muito mesmo. Muito mais do que eu esperava. E mais do que acho que todo mundo esperava, até os Pois próprios é, tricolores, que esperavam tanto. exatamente. Se você for ver também, o Fluminense acaba o campeonato com muitos jogadores da base, né? O Calegari, que é volante de origem, e acabou o campeonato improvisado na lateral direita, jogando o fino da bola, né? O Nino na zaga, que veio do Criciúma, mas também é novo, né? O goleiro Marcos Felipe, mais no setor ali do meio de campo, o Martinelli, pô, que joga de terno aquele garoto.
Então são bons caras que o Fluminense revelou e também muito por conta da sequência que o Odair deu e também a continuidade que o Marcão deu quando assumiu após o Odair ter saído, né? Muito em conta disso. Teve a chegada do Fred aí também no meio do campeonato, né? Alguns nomes saíram, outros ficaram. Marcos Paulo que começou o campeonato em alta, depois deu uma queda de rendimento. Tive Evanilson, não foi? Que jogou o Isso, Carioca? Evanilson que foi pro Saiu. Porto, né, no meio do ano. Jogou muito contra o Flamengo no Carioca. Os dois jogos, todos os jogos que jogou o Flamengo, ele jogou muito esse Evanilson. Se ele não tivesse saído do Fluminense, acho que o Fluminense ia estar até mais na frente. Ele era um bom jogador. E também, eu acho que o Fluminense, a gente assim, não esperava que ele fosse muito bem. Aí o Odair assumiu e foi muito bem com o Fluminense, levou muito bem. E depois saiu, aí todo mundo achou, pronto, acabou a magia, mas o Marcão foi Marcão muito bem. continuou o trabalho. Marcão continuou muito bem o trabalho. Eu não esperava também, foi surpreendente. Depois de quantos anos o Fluminense voltou? Depois Pra, de 8 anos, olha só. Foi depois campeão de brasileiro em 2012, jogou a Libertadores em 2013, né? E desde então ainda não tinha jogado a Libertadores. Após 8 anos, retorna à competição. Né? Eu acredito também que o Fluminense vai se reforçar, né, para ir também para a Libertadores, até porque esse ano vão ter muitas competições para o tricolor carioca, né? A Copa do Brasil, o Brasileirão, a Libertadores, o Carioca. Então são muitas competições e o Fluminense vai ter que buscar, se não na base, vai ter que ir atrás no mercado aí, né? eu acho que o Fluminense se dá uma reforçada boa, pode brigar um pouco ali. Pode continuar brigando lá em cima no Brasileiro e na E Libertadores. pode dar Eu um acho que trabalho na Libertadores também. dá pra dar um trabalho, dependendo ali do grupo que pegar, várias coisas. Se continuar assim no nível, né? Exatamente. E agora vamos falar talvez do cavalo paraguaio do Brasileirão, o Atlético Mineiro, né, que está com ambição gigante para 2021, né, contratação de Nath Fernandes, Hulk e todo mundo que tem direito, saída de Sampaoli, né, Cauê? Foi o Atlético Mineiro. Foi uma coisa que falou da saída de São Paulo, Felipe. É uma coisa que eu pensei bastante assim. Eu não lembro quem foi que eu vi falar. Acho que foi algum jornalista, algum jornalista no Twitter falou assim que o Atlético Mineiro tentou, Atlético Mineiro não, São Paulo no caso. O São Paulo tentou fazer coisas de jogar, tipo, tentou jogar de uma maneira que, tipo, não era condizente, assim. Tipo, ele contratou vários Aham, jogadores, tipo, vários jogadores nota 7 e ele queria que eles jogassem, tipo, como jogadores nota 9 nota 10. aham, Como o Flamengo, entendeu? Tipo, ele achava que como é que se diz? Ele queria que os jogadores do Atlético Mineiro fizessem o que, tipo, por exemplo, o que o Flamengo de 2019 fazia, que a qualidade é outra, né? E eu acho que se, não sei explicar. Tipo, ele contratou jogadores nota 7, ele queria que os jogadores jogassem com jogadores nota 9, nota aham, 10, que era muito difícil. E ele contratou muitos exatamente. jogadores, muitos jogadores, e agora foi-se É, embora. e ao contrário do Fluminense, né, o Atlético foi buscar muito mais no mercado do que na base, porque o Fluminense buscou na base e revelou bons nomes, né, como a gente tava falando, né, o Marcos Felipe, o Calegari, o Martinelli, já o Atlético, não, nos últimos anos, não há nenhuma grande revelação do Atlético Mineiro, então tem que ir atrás do mercado. E aí contrata, e para cada opção tem 3, 4 jogadores que o São Paulo contratou no gol, Everson, Vitor, Rafael, que era do Cruzeiro, né, na lateral Arana, Guga, aquele Mariano que estava na Europa, né? Então tem várias, um elenco recheado e que o Sampaoli não deu conta de comandar. São Paulo, eu esperava mais. Assim, na verdade, como o povo sempre ficava dizendo, né? Era o cavalo paraguaio, o cavalo paraguaio. E eu acho que foi muito disso, assim. Sempre estava ali, ia, vacilava, perdia. Se eu não me engano, o Atlético Mineiro não ganhou, acho que de quase nenhum dos times da parte de baixo da tabela, assim. O problema foi mais a Isso, parte de baixo. Por exemplo, quando do pegava que os da times, parte de cima. pegando para os times da parte de cima, jogava muito. O Flamengo meteu 4 no Flamengo, o Atlético Mineiro. O problema era o resto, a continuidade, né? O equilíbrio, assim.
Exatamente, né? No primeiro turno ganhou de 3-0 do São Paulo em casa, Sim, né? ganhou do Então, Flamengo os 2 jogos. isso, exatamente. Então, o problema do Atlético foi mais assim, eu acho que gestão mesmo do Sampaoli, né? O Sampaoli que saiu do Santos justamente porque alegava que o clube não tinha condições financeiras boas para dar uma continuidade na temporada, foi para o Atlético, comprou todo mundo que teve direito e que não teve e agora tá saindo. Né? Eu acho Então, que ele além de um traidor, a torcida do Atlético pode concordar comigo, ele também eu acho que decepcionou no seu trabalho. Né, que a gente se espera muito mais de um treinador que já comandou a seleção argentina, já comandou o Sevilha. que no Santos foi muito bem, com um elenco certamente pior do que gastando bem menos do que ele gastou com o Atlético Mineiro. No Santos ele foi muito bem. Exatamente. Ele E o foi muito time do bem, Santos jogar que muito. ele e o time do Santos que ele acabou o campeonato ano passado foi muito bom, com Gustavo Henrique, Veríssimo na zaga, Jorge, Soteldo, né, na lateral, Soteldo, com Carlos com Sanches. Alisson, Soteldo, Marinho, tinha o Eduardo Sacha, né? Tinha Carlos Sanches, muito bom. Carlos Sanches, exatamente, que passou essa temporada praticamente quase toda no departamento médico, machucado. É verdade. Então, decepcionante o trabalho de São Paulo no Atlético Mineiro e também não esperava que o Atlético acabasse na modesta terceira colocação do campeonato. Né? E também vamos falar da perda do título do São Paulo, né? Porque São Paulo, há 2 meses atrás, estava com 7 pontos de vantagem e um jogo a menos. Né? O que é que, E o- vacilou o São Paulo muito. Ficou... Muitos São Paulinos criticavam muito o Diniz, que colecionou vexames durante a temporada, né? Saindo, não passando de fase na Libertadores, descendo para a Sul-Americana, sendo eliminado no primeiro jogo. isso. Aquele fatídico jogo, né? Fez o gol e depois sofreu logo em seguida Nos nos últimos acréscimos. minutos. Foi aí. E fui colecionando, correndo Copa do Brasil também pro Grêmio, foi colecionando eliminações. E sobrou o brasileiro aí que dava muito bem e tal, e depois caiu de produção, o Brenner foi vendido. E foi mais falta de constância, eu acho também, falta de constância. Também. O Luciano se machucou, não foi? Se machucou, Luciano foi Foi, suspenso teve e um período que ele tava suspenso, machucado, e aí tava o Brenner, e aí o Brenner não tava rendendo tão bem. É tanto que acho que ele saiu do São Paulo agora em janeiro e fevereiro. Eu acho que ele não marcou nenhum gol. Ele não fazia gol desde 2020, foi, né? foi, Na partida contra o Fluminense do Maracanã e virou a chave 2021. Parece que o elenco todo do São Paulo morreu assim. Né, o foi. Juan Fran saiu antes da partida ontem contra o Flamengo, né? Hoje ele tá gravando dia 26 de fevereiro, né? O jogo foi ontem, dia 25. O Juan Fran saiu, nem sequer jogou a partida contra o Flamengo e acabou o time se desestabilizando. Agora chegou o Crespo, né, para 2021, essa temporada nova. E aí, não sei, ainda acho que o Santos contratou melhor do que o São Paulo, sabia, Cauê? Porque Ariel Roland é um técnico muito mais experiente, que pegou um independente que jogava muito e que treinou muito bem, que ganhou do Flamengo naquela decisão de 2017, né? Então eu ainda acho que o Santos contratou melhor do que o São Paulo. Eu também acho. E se tem uma estatística engraçada que ficou mostrando quando contrataram o Crespo, que o Crespo tem mais Derrotas derrotas do do que que vitórias vitórias. como treinador. Mas foi campeão, né? Sul-Americano, Defensa e Justiça e tudo mais. Assim, não foi algo brilhante, não foi algo que a gente. Assim, a expectativa sobre o Crespo até agora do trabalho dele não é algo que anima o São Paulo. Exatamente. É Anima um São porque foi Paulo. campeão sul-americano e tal, mas pelo estilo de jogo é muito diferente do Diniz. O Diniz joga muito pra frente, muita pressão, muito ofensivo e é muito diferente. O Ariel Roland era outra opção boa. O Miguel Angel Ramírez, que foi pro Internacional, era uma ótima opção pro São Paulo, assim, para continuar o estilo O estilo do do Fernando Diniz. Diniz. É, Exatamente. E também a gente tem que falar, né, do Flamengo, o campeão do Brasileirão 2020, né? O Flamengo que começou a temporada ali, perdeu para o Atlético no primeiro jogo, e aí ele teve algumas quedas, algumas baixas, aí o Jorge Jesus já saiu, né, antes do campeonato começar, já começou o campeonato com o Domi, e aí o Domi
Tava ali aquela coisa instável, tudo, e aí sai, entra e chega Rogério Ceni e é eliminado da Libertadores e dá uma arrumada ali na casa, também da Copa do Brasil, né? O Flamengo foi eliminado tanto por Racing quanto pelo São Paulo, ambos sob direção do Rogério Ceni, né? E chegou com uma pressão muito grande ali para dar uma continuidade e fazer o Flamengo melhorar, né, Cauê? Sim, o Rogério, assim, que foi muito rápido, inclusive uma ótima jogada da diretoria do Flamengo, assim. O Domi saiu um dia, depois do 4x0 pro Atlético Mineiro, depois de perdido, e já no outro dia, assim, praticamente, o Rogério Ceni já chegou ao Rio, já assumiu, já contratou ele e tudo. Foi uma ótima jogada da diretoria do Da Flamengo, muito diretoria. rápida, e que ele vinha fazendo um bom trabalho no Fortaleza, né? Para o time do Fortaleza vinha campeão de Série B, Copa do Nordeste e tudo mais, mas foi uma coisa que o Bruno Formiga, coisa incrível, o Bruno Formiga, que ele falou, que eu vi alguns vídeos dele falando sobre o Rogério, né? Quando ele ficou na o Flamengo, ele falou, ó, o Rogério tem uma das melhores defesas do campeonato, mas ele tem, tipo, um dos piores ataques, né? Isso é uma coisa a se pensar, né? Porque trocou o Domi, que era muito ofensivo e tinha uma defesa ruim, e trocou pro Rogério, que tem um ataque que não tem um ataque muito bom e tem uma defesa muito boa. Você trocou de extremos, né? Então, Aham. assim, eu acho que aí começou, né? Teve a eliminação do São Paulo. A eliminação do São Paulo foi bem assim, bem doída. As duas eliminações do São Paulo pro Racing. Porque o São Paulo, lembra, o primeiro jogo foi o primeiro jogo dele, né? Com o Flamengo, ele não tinha treinado muito Exatamente. ainda. Mas foi um dos melhores jogos do Flamengo no comando dele. E perdeu por conta do Diogo, né? Que entregou o gol, aquele do É, e pênalti. eu, e, e eu também acredito, Cauê, que a eliminação para o São Paulo talvez foi mais aceitável até do que pelo próprio Racing, né? Porque o Flamengo foi eliminado pelo Racing, que nas quartas de final pegou o Boca, tomou um pau do Boca, e depois o Boca pegou o Santos na semifinal, que também o Santos não tomou conhecimento, né, Foi, do Boca e chegou na incrível final, né, o elenco do Santos, que é também outro ponto que a gente pode falar daqui a pouco sobre o Santos, mas eu acho que ontem à noite após o jogo eu estava vendo uma entrevista, não me lembro, se eu não me engano foi na Sport TV, é a palavra que talvez definiu o campeonato brasileiro do Flamengo foi o Flamengo foi cirúrgico. Essa foi a palavra. O Flamengo foi cirúrgico. Porque no momento em que o Internacional desestabilizou, no momento que o Galo já estava fora da disputa, no momento que o São Paulo caiu de rendimento, o Flamengo voou, o Flamengo assumiu a ponta da tabela na 37ª rodada, na penúltima rodada, e na última rodada, mesmo perdendo, foi campeão. Então o Flamengo foi cirúrgico. um ponto na frente, só é muito cirúrgico. O próximo jogo contra o Internacional, o Rodinei expulso, o Rogério já tirou o Isa, colocou o Pedro, foi com o time todo pra frente. E o passe cirúrgico do Arrascaeta para o gol do Gabigol sacramentar a vitória. Exatamente. Foi nos pequenos detalhes, assim. O Flamengo foi campeão e acho que foi merecido, assim. Acho que o Flamengo mereceu ser campeão, porque sempre é muito difícil um time ser campeão e você falar que não foi merecido, né? Você escutou muito do Palmeiras, que ganhou a Libertadores, Isso. e o povo fica dizendo, não, porque pegou time fraco, na Copa do Brasil também, teve a sorte. Mas o Palmeiras não tem culpa de ter pegado times, tipo, não times fracos, mas times, tipo, não tão competitivos, né? O Palmeiras não tem culpa. Como o Flamengo também não teve culpa que os outros times não jogaram tão bem. Então acho que é merecido pelo. E também acho que para o Flamengo e para o flamenguista foi muito bom, porque essa temporada ia ser uma temporada de decepção, de tristeza, pelo que investiu e sem ganhar nada, ia ser muito triste. Exatamente. E se você for parar para pensar, né, nessa temporada o Flamengo estava com um elenco muito mais recheado do que na temporada passada, né? Porque na temporada passada você olhava pro banco do Flamengo, pô, não tinha ninguém, tinha quem? O Vitinho, o Diego, tinha Pires da Mota, tinha Lincoln, e esse ano trouxe Léo Pereira, trouxe Gustavo Henrique, Thiago trouxe Maia, Thiago Maia, né? Trouxe Pedro, trouxe Michael, trouxe Pedro Rocha, trouxe várias opções para compor mais o elenco e que acabaram que, talvez de todas essas opções, o cara que mais deu certo foi o Pedro, Gustavo Henrique e o Thiago Maia.
né? O Léo Pereira não aproveitou as chances que teve, falhou, não dava segurança, não dava consistência. O Michael só fazia rodar com a bola, né? E O Michael, assim, eu tinha expectativa muito grande nele, pelo que ele ter sido a revelação do campeonato e também pelo que ele jogou contra o Flamengo no jogo lá, um jogo contra o Goiás, que foi César foi o goleiro, que foi expulso e várias coisas assim que aconteceram nesse jogo. E ele jogou muito e eu tinha expectativa nele, mas ele não cumpriu, mas ainda ele é novo, né? ainda tem um Pode ser. futuro. É, acho que mais o problema dele é mais a objetividade, assim. Ele só corre, dribla ali, não sabe o passe, várias coisas assim. Mas é um jogador de informação, acho que futuramente ele pode melhorar. O Flamengo, uma boa Flamengo seria, acho que emprestar ele, era uma boa Eu opção. acho que dá uma nova refrescada na mente dele, até pro Léo Pereira também, né? Porque o Flamengo tem opções ali na zaga que podem suprir esse banco do Léo Pereira. O Bruno Viana, agora, contratou o Léo Exatamente, o Pereira. Bruno Viana. E, Bron, Cauê, pra gente finalizar esse podcast, que foi muito da hora, se você já tá gostando até aqui, não esqueça de compartilhar nas redes sociais, marca a gente no Instagram, né? Lembrando que esse podcast vai estar em todas as plataformas, YouTube, Deezer, Spotify, iTunes, enfim. Bom, a gente tem que falar também daqueles times que subiram, né, da Série B para a Série A, que foi o América Mineiro, a Chapecoense, o Cuiabá e o Juventude. Cauê, quais são as suas expectativas para estes clubes na Série A 2021? Eu tenho uma expectativa. Os quatro desses eu não tenho expectativa muito grande, mas o América Mineiro eu tenho uma boa expectativa. Pelo que jogou pelo Lisca, um treinador experiente, jogou muito bem a Copa do Brasil, eliminando o Corinthians e tudo mais. Eu acho que minha expectativa é sobre o América Mineiro. Eu acho que o América Mineiro é um que briga ali pro Sul-Americano e tudo mais. Acho que vai bem, né? O América Mineiro. O Cuiabá também, né? Foi até longe na Copa do Brasil. O Chape foi campeã, né? Tudo mais, Uhum. perdeu o Alan Ruschel e tudo. É um time também que acho que pode não lutar contra o rebaixamento, pode ser da Sul-Americana. Exatamente. E você tocou nesse ponto sul-americano e a gente tem que falar dos classificados para a Sul-Americana, né? Que foram o Atlético Paranaense, o Bragantino, o Ceará, o Corinthians, o Atlético Goianiense e o Bahia. Cauê, você acha que os clubes brasileiros têm chance de levar esse troféu internacional para casa? Tem o Bahia, o Corinthians, eu acho que para mim o favorito mais é o Corinthians, porque o Corinthians é um time que tá brigando pelo Libertadores até o final, assim, tem um time bom, é um time que jogou, segurou ali o Inter, né, no, no jogo, no último jogo, Meu irmão, empate, que tá? jogo foi esse? Foi louco, nossa. E eles deram a vida contra o Inter, porque eles não precisavam mais, né? Porque não tinha mais como classificar para Libertadores, era só Sul-Americana ali. E eles, mesmo assim, foram muito valentes, Cássio agarrou muito, o Jô segurando a bola na frente, várias coisas assim. Eu acho que pra mim, dos brasileiros que vão, minha maior expectativa é sobre o Corinthians. E também eu queria que o Bahia, torcer para o Bahia bem, para representar o Nordeste bem também nessa Sul-Americana. Eu- Exatamente. Então, eu também acho que para essa também nordestino, que seria o Ceará. O Ceará que acertou a renovação divina até 2020, ganhando o maior salário do Nordeste, 500 mil reais por mês. E, sabe, é um time, né, ganhando de grandes clubes, o Flamengo durante o campeonato. Dois jogos. Então, eu talvez apostaria no Ceará. Os dois jogos ganhou do Flamengo, né? Inclusive do Campeonato Brasileiro. Eu esqueci de citar o Ceará. O Ceará também é um bom. Achei muito válido para o Ceará ter renovado com
Vina, tentar segurar ele. O Fernando Praz é do Ceará, né? O Fernando Praz. Foi uma contratação boa também. Exatamente. Acho que E também a gente não poderia deixar. Ele foi o artilheiro do Brasileirão com 18 gols. Pelo Bola de Prata da ESPN, ele ganhou o Bola de Ouro, que é tipo mato e revelação também. E pelo Sport TV ele ganhou a revelação. Se você for pegar o Campeonato Paulista, ele tava no banco. Quem era o titular era o Arthur, o Morato no ataque ali. Tinha outras peças, mas o Claudinho tava no banco. Ele foi sendo titular ao longo da temporada e que, cara, o cara tá voando, velho. O cara tá voando, tá voando. Por esse projeto da Red Bull, né, ser a Red Bull ser a grande dona do Bragantino, eu acredito que ele só vai sair para a Europa e talvez saia num preço justo, né? E eu falo justo, um preço caro, um preço pelo que ele vale, pelo que ele tá jogando. E ele é novo, né? Joga muito, gosta de fazer golaço, né? Já fez muitos golaços no Brasileiro. E acho que, como você disse, acho que se ele sair para a Europa por um preço muito alto, assim. Acho que um dos únicos clubes que tinha condições de contratar ele no futebol brasileiro era Flamengo, Palmeiras ali, mas seria um investimento muito alto. E como ele é meio, ele ia disputar a posição com a Arrascaeta e tudo mais, acho que ele prefere para um clube da Europa do que disputar a posição aqui no Brasil, né? Não sei, depende dele, mas jogou muito. O Claudinho foi o melhor jogador da Série B do ano passado, agora é o melhor jogador da Série A e tinha uma carreira muito promissora, né? Jogou muito. Para mim, o craque mesmo do brasileiro foi ele. Exatamente. E bom, chegamos ao final de mais um podcast. Cauê, eu queria agradecer demais a sua parceria aqui com a gente. Mais um podcast finalizado, né? Foi muito top, a gente conseguiu abordar vários temas, falou bem sobre cada clube e eu gostei. Eu gostei também. Se Deus quiser, vamos para frente aí. Gostei muito e que venham muito mais. Amém. Vamos pra cima, galera. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Não se esquece, viu? Posta no Instagram, marca a gente, né? @FelipeA Muniz, _. Qual o seu Instagram, Cauê? @HL_Cauê. Seguir aí. Isso aí. Isso aí. Muito obrigado você que escutou até aqui. Não esqueça de deixar o like se você estiver assistindo no YouTube. Se você estiver assistindo pelo Deezer ou Spotify, compartilha nos stories e marca a gente. Beleza? Valeu!